E se o maior trauma da infância do Jamie Fraser não fosse exatamente o que parece? No vídeo anterior a gente falou sobre a possibilidade de William Henry Beauchamp e Willie Fraser, o falecido irmão de Jamie, serem o mesmo menino. Hoje a nossa pergunta dá um salto mais ousado. E se o primogênito de Ellen e Brian não tiver morrido do jeito que todo mundo acredita, mas, como a própria Claire diz na primeira frase de Outlander, simplesmente tiver desaparecido? Essa teoria é uma possibilidade dentro do que a série já mostrou, e por isso, continua carregando um alto risco de spoiler do final de Outlander. Se você é muito sensível a isso, o aviso está dado. Agora, se você viu a primeira parte, curtiu a ideia que William Henry Beauchamp e Willie Fraser podem ser o mesmo menino, e quer entender até onde dá para ir, sem rasgar a lógica da história, fica comigo. A gente vai olhar para a morte de Willie sob 3 lentes: o que série e livros dizem, o que a história da varíola permite, e o padrão de pessoas que morrem, mas na verdade só somem no tempo. My wee brother, curled up in our arms. Antes de mexer na morte, precisamos lembrar qual chão a gente já construiu. Do lado Fraser, a biografia do Jamie sempre incluiu um irmão mais velho, William Fraser, primogênito de Ellen e Brian, herdeiro de Lalibró, morto na infância por varíola. Essa perda marca a família inteira. Ele morre ainda criança, e algum tempo depois Ellen morre em trabalho de parto junto com o bebê mais novo, Robert. Inclusive, é justamente na segunda parte da 7ª temporada que o tema volta à tona na série. Jamie abre o coração para Claire e menciona Robert pelo nome, reforçando que essas perdas ainda estão vivas na memória dele, décadas depois. Do lado Beauchamp, a série Blood of My Blood reescreve o passado da Claire para nós, espectadores. Na cabeça dela, os pais morreram num acidente de carro e ponto final. Mas a série mostra outra coisa. Julia e Henry sobrevivem à queda no rio, chegam até Craignadoon e entram, sem entender direito, no jogo da viagem no tempo. Julia já está grávida, atravessa, e no século XVIII, dá à luz um menino batizado de William Henry Beauchamp, apresentado claramente como o irmão da Claire. No vídeo anterior aqui do canal, falamos sobre essa hipótese. E se o William que nasce no século XVIII, como irmão da Claire, for o mesmo Willie que o Jamie perde na infância? A teoria se apoia na cronologia, no período de isolamento de Ellen e Brian e na escolha da série de mexer justamente nesse pedaço da linha do tempo agora. Hoje, a pergunta é outra. Mesmo que seja o mesmo menino, o que garante que ele realmente morreu ali e não desapareceu como tantos outros personagens de Outlander? Para começar a responder, a gente precisa encarar de frente o que série e livros dizem sobre essa morte e o que eles deixam de mostrar. You remember when we gave each other blood for blood? It's when we lost Willie. Nos livros, a morte de William Fraser é descrita como fato consolidado. Um surto de varíola atinge a região, o menino adoece e morre, a casa entra em luto. Não há personagem confiável sugerindo segredo, encenação ou corpo desaparecido. É a tragédia que inaugura o período mais sombrio de Lalibró. Na série, a versão é parecida, mas a forma como ela é contada abre algumas fendas interessantes. Em Lalibró, lá atrás, a Jenny conta para Claire que o irmão mais velho deles foi levado pela varíola, quando Jamie ainda era menino. Depois, essa ideia volta. William era o primogênito, morreu ainda jovem, e a partir desse luto, o vínculo entre Jamie e Ian ganha o peso que a gente vê no episódio Amor Fraternal, o 10º da temporada 7. Mas 2 detalhes chamam muito a atenção. Primeiro, que não há nenhum flashback direto da doença ou do enterro. Outlander já mostrou sofrimento infantil sem pudor. Faith em Paris, partos traumáticos, crianças em risco. Aqui, não. A morte de Willie existe apenas como relato, nunca como imagem. Segundo, quando o Jamie fala dos irmãos, o tom é sempre de saudade e de falta. Mas ele nunca diz textualmente: eu vi o Willie doente, eu vi o corpo, eu estava lá no enterro. O que aparece é a lembrança afetiva do irmão e a informação de que a varíola o levou, passada pela família. Esse combo é importante. A série optou por não mostrar a morte,
e o próprio Jaime fala a partir da dor, não de uma cena específica que ele testemunhou. Isso, sozinho, não prova nada, mas, numa história em que a viagem no tempo existe e em que memórias podem ser incompletas, abre espaço para uma pergunta incômoda. Será que a gente sabe como Willie morreu ou só aceitou a versão que chegou até o Jaime? Mas antes de puxar o Willie para perto das pedras, a gente precisa lembrar como a varíola funcionava de verdade naquela época. No século XVIII, a varíola era uma das principais causas de morte infantil na Grã-Bretanha. Em muitas comunidades, uma parte muito grande dos enterros de crianças estava ligada à doença. Quando a varíola entrava numa casa, todo mundo fazia uma espécie de quarentena improvisada. O doente ficava isolado num quarto, as roupas e lençóis iam para o fogo, e o movimento de gente ali dentro era controlado pelo medo de passar a doença adiante. Em lugares como as terras altas, um menino como Willie seria tratado em casa, cercado por mãe, irmãs, parentes e, se houvesse acesso, um cirurgião barbeiro. Não existia hospital especializado, nem remédio que resolvesse. O tratamento era paliativo, e muita gente via a varíola como uma espécie de destino inevitável da infância. As primeiras tentativas de prevenção vinham da chamada variolização. Na prática, médicos pegavam o material das pústulas de quem já tinha varíola e colocavam em pessoas saudáveis, tentando provocar uma versão mais leve da doença para, com isso, criar imunidade. Essa ideia começa a ser usada na Inglaterra por volta da década de 1720, ainda cercada de muito risco e muita desconfiança. A vacina mesmo, com o vírus da vaca, surgiu só em 1796. Ou seja, no período em que Willie vive em Lallybro, não existe vacina, e a variolização está engatinhando, longe de ser uma prática consolidada num cenário rural escocês. Isso reforça que, embora perder um filho para a varíola seja tristíssimo, em Lallybro isso seria historicamente comum. A doença deixa marcas, passa pelo corpo todo, marca a casa, marca a memória. Ao mesmo tempo, essa mesma dureza abre espaço para decisões desesperadas. Se alguém acreditasse que um menino está condenado ali, não é absurdo imaginar um pai ou uma mãe tentando qualquer alternativa, inclusive algo tão irracional quanto atravessar pedras. E é aí que a gente volta para o DNA de Outlander. Pessoas não aparecem simplesmente mortas. Em Outlander, pessoas desaparecem. Pessoas desaparecem o tempo todo. A primeira frase da Claire na série é simples e carregada de significado. Pessoas desaparecem o tempo todo. Ela fala isso pensando em gente que some no mar, na floresta, na guerra. Mas no universo de Outlander, a frase ganha outra camada. Algumas dessas pessoas não morrem, elas desaparecem no tempo. A própria história da Claire é um exemplo disso. Na cabeça dela, os pais morreram num acidente de carro, mas o que a série mostra é diferente. Julia e Henry sobrevivem à queda no rio. Chegam até Craignadown e atravessam. Do ponto de vista da Claire criança, eles morreram. Do ponto de vista do espectador, eles desapareceram. E nós sabemos exatamente para onde. O pai do Roger segue a mesma lógica. Durante muitos anos, Roger cresce acreditando que o pai morreu na guerra. Mais tarde, a história revela que Jerry Mackenzie não morreu como todo mundo imaginava. Ele atravessou no tempo e foi parar em outra época. De novo, alguém tido como morto que, na verdade, desapareceu da linha do tempo original. Ou seja, aqui já temos um padrão. Personagens considerados mortos por quem fica, nenhum corpo concreto à vista, e depois a revelação de que, na verdade, houve uma travessia. Quando a gente aplica esse filtro à história de Willie, a pergunta muda de tom. Se a morte é sempre relatada e nunca mostrada, se o próprio Jaime fala a partir da saudade e da informação passada pela família, e não de uma cena que ele viu, será que dá para excluir completamente a hipótese de desaparecimento? E mais, se o menino que nós suspeitamos ser Willie já nasce numa linhagem de viagem no tempo, filho de viajantes, nascido num século errado, faz sentido ao menos explorar a possibilidade de que o destino dele também envolva pedras. A partir daqui, a teoria fica mais ousada. E se, em vez de morrer, William tivesse sido levado através de Craignadown, talvez para encontrar os pais ou, quem sabe, para ser salvo? Vamos seguir com esse raciocínio, mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica.
A gente ainda vai trazer muitas novidades nesse aquecimento até a temporada final de Outlander, então clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder. Agora sim, vamos lá! Bem, agora vem a parte mais ousada da leitura. E se, em vez de morrer, Willie tivesse sido levado até as pedras e desaparecido no tempo? Até aqui, tudo o que o Jaime sabe é que o irmão adoeceu. Houve varíola em Lalibró e, em algum ponto dessa história, o menino deixou de existir na vida dele. Ele sente a falta, sente o luto, mas nunca descreve a cena da morte. Nunca fala que viu o corpo, nunca menciona o enterro com detalhes. O que ele tem é a dor e a aversão que chegou pela família. Quando a gente olha isso com o filtro de Outlander, os motivos para uma possível viagem começam a ficar bem fortes. Dá para imaginar, por exemplo, alguém tentando salvar o menino da varíola. Se Willie estivesse doente, as pedras poderiam virar a última esperança de achar um tempo com mais recursos médicos. A lógica é muito parecida com o desespero de Brianna e Roger ao descobrir o problema de coração da filha Mandy. Para eles, permanecer no século XVIII parece sentença de morte. Já atravessar é uma aposta arriscada, mas ainda assim oferece alguma chance. Também existe a possibilidade de que, na verdade, William não estivesse com varíola coisa nenhuma. A varíola pode ser só a versão oficial para encobrir o desaparecimento de William pelas pedras. Num mundo sem prontuário, sem laudo e sem registro civil, dizer "a varíola levou" é um jeito rápido de encerrar perguntas sobre um menino que, na verdade, foi tirado de cena por outro motivo. E quando pensamos nos porquês? A viagem serviria para tentar reencontrar os pais. Se a hipótese do mesmo William estiver certa e alguém descobrir, ou pelo menos suspeitar, da origem Beauchamp, as pedras viram uma espécie de porta de devolução. Levar o menino para tentar encontrar Julia, Henry e Claire em outro ponto da linha do tempo. Todos esses caminhos conversam direto com o DNA de Outlander. A série adora personagens que o mundo considera mortos, mas que, na verdade, só desapareceram da linha do tempo original. Se a gente junta isso com o fato de que nunca vimos a morte de Willie em tela, e com o detalhe de que o Jaime fala da perda sem narrar a cena, a hipótese da viagem deixa de ser apenas uma ideia solta e passa a ser, pelo menos, um cenário possível dentro do universo que a própria série construiu. Agora, a pergunta é: o que a série teria de pagar para transformar essa hipótese num caminho oficial de roteiro? Mesmo dentro do universo de Outlander, transformar o Willie em um viajante do tempo teria certo custo de encaixe no roteiro. Alguém da família teria que levar o menino até as pedras, decidir que ele vai desaparecer dali e depois carregar esse segredo para o resto da vida, deixando Jaime, Jenny e todo mundo em Lalibró chorarem um morto que, na verdade, foi tirado deles. Para abraçar essa ideia, a série precisaria abrir espaço para pelo menos um flashback forte. É muita coisa para resolver numa temporada final já cheia de frentes abertas. Mas em relação ao roteiro, a varíola também funciona quase como cortina de fumaça perfeita. Basta dizer, a doença levou para ninguém mais encostar perto da casa. O problema não é convencer a comunidade, e sim explicar por que esse segredo nunca vazou entre os próprios Fraser. Se a série abraçar a leitura de que William Henry Beauchamp e Willie Fraser são o mesmo menino, o mais provável é que o final use isso para aprofundar ainda mais a ligação entre Jaime e Claire, sem precisar reescrever a história emocional dele. O trauma da varíola continua lá, o luto pelo Willie continua o mesmo. O que muda é o que a gente descobre por baixo disso. O irmão que o Jaime perde é, ao mesmo tempo, o irmão que a Claire nunca chegou a conhecer. Essa é uma teoria com alto risco de spoiler, não porque entrega o final pronto, mas porque leva o padrão da série até o limite e aponta um caminho bem possível para os roteiristas seguirem na hora de amarrar tudo. Agora, dentro do que a série já mostrou, o que você acha? Faz sentido que William Henry Beauchamp e Willie Fraser sejam o mesmo menino? Você acha que ele pode mesmo ter morrido por varíola? Ou, na verdade, ele é outro desses viajantes desaparecidos? Responda aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se você gostou desse vídeo e dessa continuação da teoria, deixa o like e compartilha com aquela pessoa que é fanzona de Outlander como a gente. Temos uma novidade aqui no canal. Agora o Série Histórica tem uma área de membros.
Se esse é o tipo de conteúdo que você gosta e quer ver esse trabalho ir longe, considere se tornar membro. Além de ajudar o canal a continuar no ar, você vai receber conteúdos extras exclusivos que começam a chegar em breve. E fica de olho, porque ainda tem espaço para falar de William, de varíola e de retcons possíveis no final de Outlander. Claire atravessou os séculos, mas teve uma cena que ficou para sempre na cabeça de quem é fã de Outlander. Aquela do vestido vermelho, do baile, na França. Eu sei que você lembra. A gente remixou esse momento e trouxe o nosso olhar, com irreverência e uma leitura pop, com óculos escuros, smartphone na mão e uma mulher poderosa no seu próprio tempo. Essa estampa é uma paródia, daquelas que só quem é fã de verdade reconhece na hora, em uma camiseta feita sob demanda com malha premium, estampa em alta definição e caimento que veste bem em qualquer corpo. É para quem ama a história, mas também gosta de brincar com ela. Uma criação exclusiva do canal Série Histórica para quem se reconhece no humor, na coragem, no estilo Sacená. Então já te inscreve e ativa todas as notificações para não perder, tá bem? Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!